Ora, boa tarde a todos. É com todo o gosto que aqui estou uma vez mais, sentindo este vosso carinho. E hoje o tema que vamos falar é este: vida, direito e dever. E não é por acaso que há aqui uma alusão ao nascimento. Sabemos que há pelo menos 3 trabalhadores desta casa espírita que hoje celebram o seu aniversário de nascimento. Há aqui mais alguém para além desses 3 que também o celebre? Não, mas familiares de frequentadores da casa espírita, hoje também, temos aqui a mãe, parabéns, e a esposa, parabéns. Então, parabéns aos 4, pelo menos. E bom, já agora digo dos outros que são os trabalhadores, temos aqui o primeiro, a esposa dele que está lá ao fundo, e um que está no nosso coração, ou uma que está no nosso coração, mas não pôde hoje estar presente, que é a Paulinha, que também hoje celebra o seu renascimento, não é? Muito bem, o seu aniversário. Ora bem, falarmos deste tema faz-me recordar que se calhar vale a pena fazermos um diagnóstico. Imaginemos que vai um avião a voar entre Portugal e Espanha, na fronteira entre Portugal e Espanha, e subitamente tem uma avaria fatal. E o avião despenha-se exatamente na fronteira. Aonde é que se enterram os sobreviventes? Alguém me ajuda? No cemitério. No cemitério, os sobreviventes, não é? Que é para, se estão vivos, vamos matá-los. Muito bem, haja vida, ainda manda por cima que temos aqui aniversariantes. Portanto, ora, é exatamente sobre este tema que vamos falar, e nada melhor do que começarmos a recolher umas mensagens interessantes sobre estas questões. Você é o que você faz. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove, vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. A vida é exatamente isto. A vida é agir. Não é por acaso que no ecrã inicial vos coloquei aquela balança com direitos e deveres.
É nossa opção, é nossa opção gozar a vida, é nossa opção respeitá-la. Qualquer ser humano, independentemente da filosofia moral ou religiosa que siga, tem que o fazer. A vida é esta. E nós, na nossa doutrina, como filosofia moral, temos realmente aqui um conjunto de orientações, um conjunto de ferramentas baseadas na razão que nos ajudam, por um lado, a destrinçar corretamente o que é o dever, o que é direito e como agir. Mas uma coisa também tem esta doutrina que nós estudamos. Ela não é uma religião formal, mas é filosoficamente o que se pretende de uma religião. Religião, a palavra religião, etimologicamente vem de religar, um verbo do latim, religar, que significa o homem ligar-se de novo a si, a Deus e aos outros. Então, nós não somos o dono da verdade. Nós não somos mais uma religião, não temos um dogma, não conhecemos exatamente a verdade absoluta, essa só Deus conhece. Mas, de qualquer das maneiras, teremos que poder escutar os outros, escutar as outras verdades e podermos unir. E não fazer como acontece com as religiões formais, que aí conhecemos, que basta a gente perguntar, olha, de que religião é a tua? E se a resposta dela não for coincidente com a minha religião, oi, é de outro clube. Não pode ser. Então, estamos aqui para unir ou como é que é? Muito bem. E hoje o ensaio que eu quero aqui fazer é exatamente mostrar que a nossa doutrina filosófico-moral se pode ligar, encontrar pontes também com outras. E vou-me socorrer de um poema muito lindo de Madre Teresa Calcutá, uma religiosa católica, e que neste poema poderemos ver aportações que têm características de dever e outras que têm características de direito. E isso vamos depois extraí-las e ver em que é que a doutrina espírita pode suportar umas e outras. Conjunto de mensagens lindíssimas. Já devem ter percebido a dupla natureza destas mensagens. Há umas que se parecem a um dever, outras se parecem a um direito. E é isto que vai constituir os dois braços aqui da balança. Mas eu, ao final, recomendei-vos ler bem aquela mensagem. De facto, nós não devemos sair ao pé de um amigo, quando estamos a conversar com um amigo, sem lhe aportar algo de importante, sem lhe dar algo, sem fazer com que ele parta melhor do que o que chegou. Mas de uma forma séria, não como esta que eu vos vou agora contar. Imaginai que
3 cristãos desencarnaram no mesmo dia. Um era um cristão católico, outro era um cristão protestante e outro era um espírita. E chegaram ao paraíso, ao dito juízo final para alguns, não é? E o recepcionista do paraíso dá-lhes as boas-vindas e diz: meus amigos, vocês, bem-vindos ao paraíso, vocês têm direito, cada um de vocês, a um pedido. Façam-no. E começou pelo católico. E o católico, então, o que eu quero é que acabem de uma vez com os protestantes. Estamos fartos de os ouvir, sempre a reclamarem contra nós e tal. Ia bem. O recepcionista quase que indo para o lado, logo com um pedido daqueles e tal. Bem, voltou-se para o protestante. Então, e tu, meu irmão, o que é que tu queres? O que eu quero é que acabem com esta raça dos católicos. Eu só os vejo nas igrejas a orarem para as imagens. Isto é uma estirpe para acabar, que não vale a pena. Isto só está a inundar o mundo. Ai, meu Deus. O recepcionista já está pior que um tarolo, um bêbado. Bem, volta-se para o espírito. E tu, meu irmão, finalmente, o que é que tu queres? E o espírito, com muita calma: sabes, senhor, nós no espiritismo aprendemos a que sem a caridade não há salvação. Eu quero que sejas caridoso com estes meus irmãos e lhes faças a vontade aos dois. Portanto, devemos ser sérios naquilo que desejamos, ok? Muito bem. Então, vamos passar ao dever. Daquele conjunto todo de pequenas estrofes do poema, começamos por esta. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e, através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerá os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, imobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem. Uma obra linda da codificação complementar. São vários espíritos, através do médium Franciscano Xavier. É um livro que, eventualmente, se já tivemos, poderemos vir a ter. Recomendo. Poderão encontrá-lo na internet com facilidade. Tem um conjunto de orientações morais muito boas, que animam. Vamos passar a uma outra. Esta. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. No livro dos Espíritos encontram esta resposta a respeito do direito que o homem tenha a respeito da vida. O homem não tem direito a determinar, nem teve do início, nem tem do fim. Isto porque filosoficamente ele não detém, ele não é dono da vida que tem. Dou-vos um exemplo, talvez para perceberem melhor. Imaginai que vocês têm 2 ou 3 filhos. Imaginai que vocês têm algum dinheiro disponível e resolvem comprar uma casa. Porque os vossos filhos estão à beira de se tornar independentes, constituírem família, e vocês querem apoiá-los, mas só têm dinheiro para comprar uma casa que possa servir para o primeiro, e depois quando o outro vier, bem, ou partilham a casa, ou o outro já procurou e tal, e cedem a casa. Muito bem. Assim ocorre também connosco, Deus conosco. A casa continua a ser vossa, vocês compraram e emprestam-na a cada filho. Assim Deus vos deu esta casa, esta. Nós não escolhemos nascer, nós vimos-nos dentro de uma casa. Esta casa não é nossa.
Tal como a casa que vocês compraram para os vossos filhos continua a ser vossa, não é dos filhos. Então, e assistiria direito, era bem proceder que o vosso primeiro filho, a quem é o primeiro a usufruir da casa, se chamasse dele e a destruísse e a vendesse? Não. Então porquê é que nós haveríamos de pensar que a respeito da casa que Deus nos deu, poderemos fazer isso? Não temos filosoficamente esse direito. Temos sim direito a respeitar a vida e é por isso que não podemos terminar com ela, nem sequer com estas novas teorias. Eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia. Vejamos aqui o conceito de eutanásia. Gente, tanásia é morte. Aí eu vou ajudar vocês aqui, né, com relação a uma estratégia. Você vai pensar em eu, a equipe de saúde, eu, enfermeiro, eu, médico, né? Nós, equipe de saúde, que vamos decidir uma morte rápida e sem dor. Isso é crime, isso é proibido. O que seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar com injeção letal, medicamento em dose excessiva, condutas que sabemos que causará morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva. É o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial. Lembrando que o paciente também está em estado terminal, com uma enfermidade incurável. É o termo usado pelos médicos para definir a morte natural, eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência, morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia, tá? E da ortotanásia. Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. É um termo pouco utilizado, mistanásia. Gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. Ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia, tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Meus amigos, nenhuma destas, nem a eutanásia, nem a distanásia, nem a mistanásia são aceitáveis. A ortotanásia, concebida como respeito pela vida natural, muito bem. Eu chamo a atenção a esta mistanásia, não nos ponhamos de fora. Quantos de nós participamos sem crer nela? Quando ignoramos a um irmão em dificuldade, ok? Quando negligenciamos. Enfim, tenhamos cuidado porque somos responsáveis por tudo. Claro que a nossa falta é tanto maior quanto é a nossa responsabilidade e a intenção com que praticamos a falta. Bem, mas estas questões da vida e da morte começam muito cedo na nossa vida física. E também o aborto? Não. O aborto é um duplo crime. É, por um lado, um homicídio. Os pais estão a terminar com a casinha de um ser reencarnante, mas também é um suicídio, porque nesse processo há normalmente risco para o gestante, ou a gestante neste caso, ok? E pode ser um suicídio. A esse respeito, vejam o que é que diz o Livro dos Espíritos. Há três perguntas fundamentais. Um crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra.
Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Muito bem, se há uma exceção em que a doutrina espírita aceita terminar a vida de um feto, é quando está em risco a vida da mãe. Quando se tem que optar entre mãe e filho, diz o Livro dos Espíritos, respeita-se, salva-se aquela vida que já existia. Em todas as outras circunstâncias, não. Mas claro, como vos dizia, o mal exponencia com a intenção em o praticar. Quando nós não sabemos, quando nós não temos ideia clara do que é bem ou mal proceder, eu posso cometer o mal sem ter a intenção. Isso conta menos do que se eu já tenho conhecimento e ainda assim quero fazê-lo. Até a nossa justiça humana dá punições distintas ao mesmo crime, consoante é feito com intenção ou sem intenção. Portanto, o que está para trás, está para trás. E se alguém alguma vez se viu embrulhado nestas situações, está feito. Não podem alterar o passado, mas daqui para o futuro alterem-no, porque estamos a semear um novo futuro, um novo porvir. Muito bem, a vida é um dever, cumpra-o, e se nós olharmos para este livrinho, que é Episódios Diários, de Francisco Cândido Xavier, Joana de Ângeles, através de Francisco Cândido Xavier, há lá uma coisa que eu vou ler: ninguém é salvo destes momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados ótimos das ações encetadas. Vale a pena também lê-lo. Por outro lado, naquele poema vimos que, chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los. E mesmo lutando pela recuperação, mantém. Confiemos em Deus. Nada é por acaso. O que nós enfrentamos hoje tem razões do passado. O acaso não existe. E devem ser nós, não podem dever-se a mais ninguém. Mas nós estamos a saldar a fatura. Mas é uma fatura que não tem por trás um centurião mal intencionado. Não. É uma fatura dos nossos atos, mas como ato de misericórdia e muito pedagógico para nós aprendermos. Enfrentemos, tudo passa. Tudo passa, mesmo estas enfermidades, que a todos vão ocorrer. Porque nós somos, esta casinha é feita de matéria, não é o espírito. Mas nós aprendemos, estando nesta casinha, que também é a escola. Ok? Prosseguindo também, a Madre Teresa de Calcutá refere em determinada altura que a vida é a riqueza, há que conservá-la. Este livrinho de Vida Feliz, também escrito através de Ivaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, diz que enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Portanto, é uma riqueza, é a riqueza maior que nós podemos ter numa encarnação. Ok? Há que conservá-la, tudo fazer por isso. Por outro lado, há momentos em que nós nos sentimos tristes. Quem é que não se sente? Mas tudo isso são pequenos grãos. Tudo isso tem um motivo pedagógico bom para nós. E nós temos que aprender a superar. Se traz o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. E se nós raciocinarmos, nós verificamos que aquilo que nos está a acontecer, se por um lado tem uma razão para acontecer, por outro lado há algo de positivo, algo que nos ensina a descobrir outras coisas e a melhorar-nos. Portanto, há que superar todas as tristezas, tal como diz este livrinho, de novo, da coragem, de Francisco Cândido Xavier, de vários espíritos. Também a Madre Teresa de Calcutá diz isto. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará.
Diz a Madre Teresa de Calcutá, e é secundada pelos espíritos superiores que intuíram Franciscano Xavier na escrita do capítulo 19 deste livro, onde podem encontrar esta mensagem lindíssima. Também... O espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixar nem pensar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem o Portanto, a vida é uma escola, é um período em que estamos a saldar dívidas e a semear para o nosso futuro. Estamos a aprimorar-nos. Portanto, e nós sabemos que a vida é apenas uma página. Atenção que a morte, o contrário da morte, não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. A vida é uma coisa grande, enorme. Uma encarnação é uma página que inclui um nascimento e uma morte, mas a vida é o todo, ok? Tudo passa. E o livro dos Espíritos, nesta parte, na conclusão, tem lá isto. E nós, espíritas, devemos estar muito mais tranquilos a respeito da morte, porque exatamente temos a certeza que a vida é um bem maior e que continua, ok? Muito bem, falamos de deveres. Vamos agora, uma parte mais agradável da palestra, vamos agora para os direitos. Vamos começar por a vida é felicidade, há que merecê-la. Vamos escutar. Do que adianta estar vivo se não contemplamos esta bênção? Sábio é aquele que valoriza o suor derramado a cada batalha e não se deixa vencer pelas dificuldades que a vida... Muito bem, é vencendo as dificuldades, porque todas as vidas de todos nós vão ter dificuldades, mas é nós vermos-la de forma diferente e vencendo-la que a felicidade se produz. Porque se nós nos deixarmos apenas focalizar na tristeza e na sensação de pessimismo que elas nos trazem, nunca vamos ser felizes. A felicidade e a tristeza está aqui dentro de nós. Okay? Por outro lado, também diz a Madre Teresa de Calcutá que a vida é uma aventura, há que conduzi-la. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal. Portanto, a vida é isto, é uma aventura completa, uma sucessão de aventuras, e vai ser sempre assim, queiramos ou não. Foi Deus que nos criou assim, sabiamente. Portanto, há que viver cada esta experiência, há que viver cada uma destas aventuras sem receio, com fé na nossa melhoria e na misericórdia de Deus. É também uma oportunidade, há que aproveitá-la. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente... Portanto, nunca desperdicemos nenhuma oportunidade, nenhum segundo da nossa vida, por desalento ou por outra razão. Não, porque ela é uma sequência de oportunidades. Se falharmos esta, vamos ter outra. Exatamente, vamos tirar. Nós temos que rentabilizar todos os talentos que Deus nos deu, cada segundo da nossa vida. Também, por outro lado, é uma beleza. Há que admirá-la. O nosso mundo, embora as condições limitadoras que o caracterizam, é um corpo abençoado a singrar os espaços siderais, onde explodem coloridos arrebóis, luminosos amanheceres, além de auroras boreais de rara beleza, atestando os cuidados do Criador para com a sua criatura aqui matriculada. Procure atentar mais para o brilho azulado do nosso mundo terreno. Dedique-se a prestar atenção às explosões de flores nos jardins, prados e bosques, como tapetes vivos e guirlandas de cambiantes cores para embelezar os ambientes planetários especiais. É importante que você se integre às belezas do seu mundo. Ao fazê-lo, você se certificará de que todas as dificuldades enfrentadas num planeta como o nosso estão de acordo com as necessidades que carregamos na alma. É um livro lindo que vos aconselho ler ou escutar. Também o encontram na internet em audiolivro, fui buscá-lo daí, isto que ouvimos. É de Raul Teixeira, do médium Raul Teixeira. É lindo, é uma delícia. E tem estas convocatórias, exatamente a apreciarmos a beleza que é este mundo, que Deus criou para nós também. Por outro lado,
Também a vida é um sonho, mas há que ter força de fazer tornar realidade. Vamos ver esta convocatória, é muito gira. It is not death most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up, why do you exist? See, people don't choose dreams, dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now this was so surprising. See, I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies, and every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. Tínhamos a coragem de descolar o nosso avião. Não o deixemos no chão, ele só vai apodrecer. Tínhamos coragem de realizar os nossos sonhos, de sonhar e levá-los a isso. É para isso que nós cá estamos, ok? Também, por outro lado, nos diz a Madre Teresa de Calcutá que a vida é um mistério, há que explorá-lo. E se nós Quanto olharmos mais para esta é concedido obra... ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Portanto, nós devemos explorar este mistério da vida. É para nós um mistério, mas à medida que nós a vamos vivendo, vamos conhecendo-la melhor, conhecendo detalhes e podermos louvar a este ser que a criou, porque ela é maravilhosa, a vida. Olhai para o vosso passado, olhai para o vosso presente e de certeza que realizastes muita coisa e isso tudo vos foi permitido exatamente porque alguém criou este mistério para nós. Também, por outro lado, é uma promessa. Tenhamos esperança. E somos convocados de muita maneira. Esta é uma das mais lindas. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Com Deus tenhamos, pois, esperança. Ele deu-nos esta vida para que nós já soubéssemos viver e ter esperança no seu futuro. Também a vida é um hino. Cantemo-lo, sem receio.
Sejamos irmãos, amemo-nos, chegamos ao fim do poema, também eu cheguei ao fim da minha palestra e para tal consultei estas obras que aqui estão. Todos estes vídeos que vimos estão aqui. Esta musiquinha que estamos a escutar está aqui. Como habitualmente eu estou a fazer a gravação desta palestra, vou transformá-la em vídeo e vou publicar num canal de YouTube que é este, Espiritismo JG, só escreverem no Google isto, está neste site. E se quiserem trocar mais opiniões comigo, para além daquelas que agora possam ceder, aqui através de espiritismo.jg@gmail.com, estarei à vossa disposição. E agora, e temos um quarto de hora, mestre de cerimónias, aqui ao nosso amigo João. Muito obrigado. Vamos serenar, apoiados por estes sons da vida, desta vida que Deus nos proporcionou. É a casa onde vivemos, mas é dele. E nós, como seus filhos, e que desfrutamos desse bem que é essa casa, devemos respeitá-la, mas também devemos desfrutar dela. E isso obriga-nos a atos responsáveis. Atos responsáveis que nós podemos intuir, mas também podemos racionalizar com o apoio do estudo desta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Assim, Senhor, queremos louvar-te por essa realidade incomensurável, esta beleza enorme que é a vida, esta casa que nos serve de abrigo, que nos serve de escola, que nos serve de hospital. É uma obra fora das capacidades dos seres inteligentes como nós. Louvado seja, Senhor, por isso. Também te queremos agradecer, Senhor, por, sem nos sentirmos de forma nenhuma os escolhidos, porque escolhidos são todos os teus filhos, são todos os seres da tua criação, afinal somos todos irmãos. Pois sem nos sentirmos escolhidos, queremos agradecer-te por estarmos aqui e agora descobrindo-te através da tua obra e ainda por cima podendo desfrutar destas orientações filosóficas, científicas e morais que esta doutrina nos oferece e que nós seguimos através de uma opção que manifesta muito a tua grandeza, que é o livre-arbítrio. Fazemo-lo porque queremos, fazemo-lo porque nos ajuda a racionalizar a nossa fé, fazemo-lo porque nos ajuda a aproximar-nos de Ti, a compreender-te melhor. Bem-ajas por isso, Senhor. Mas, Senhor, por um motivo que vamos intuindo como absolutamente justo, percebemos hoje que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos. E todos os seres inteligentes da criação também o deverão ser, uma vez que são teus filhos e tu não terás primazia por ninguém, como um bom pai não tem por nenhum filho. Então, deixaste-nos o mérito e o trabalho de progredir. Mas é claro, Senhor, reconheceis que nesse progresso nós vamos passando por estádios diferentes de imperfeição e de perfeição. Isto é, à medida que a imperfeição vai diminuindo, o nosso conhecimento vai aumentando e a nossa perfeição vai crescendo.
mas tão imperfeitos ainda somos, Senhor, que vos rogamos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos não a evitar a lei da causa e efeito, não a evitar os efeitos das nossas condutas e do exercício do nosso livre-arbítrio, mas a precaver-nos e podermos exercê-lo da melhor maneira, por antecipação, evitando dissabores no futuro. E para isso vos pedimos a tua orientação, boas intuições, diretas ou através dos nossos amigos espirituais que sempre nos assistem, certos que nós queremos chegar a ti. Nós compreendemos o valor da vida, nós compreendemos o direito e o dever a que ela nos convoca. Bem-aja, Senhor. Uma boa semana a todos.